Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nessa série vamos explorar alguns dos vilões mais marcantes que ao longo da sua lendária carreira, Tex Willer e seus amigos já enfrentaram nas fronteiras do Velho Oeste. Mas antes de começarmos, já peço o seu apoio para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo com mais fãs de Tex e comente aqui embaixo se você já conhecia esse vilão. Sem demora, vamos para mais um vídeo. Se teve um fora da lei que enganou a lei e ficou impune por seus crimes por um bom tempo, esse criminoso foi Scott. Ele era um fora da lei muito esperto e astuto que gostava de roubar bancos. Antes de um assalto, ele planejava cada detalhe do golpe cuidadosamente. Como resultado, ele e sua gangue roubaram vários bancos sem eliminar ninguém. Scott desenvolveu um método perfeito para assaltar bancos. O gênio dos assaltos também tinha um outro elemento além dos seus planejamentos que colaboravam para seus assaltos darem certo. E esse outro elemento era uma espiã de nome Annabelle, que ficava responsável de se infiltrar nas cidades que iam ser assaltadas para coletar informações e depois repassar essas informações para Scott. Para Annabelle não era difícil conseguir as informações, uma vez que era linda e possuía um capital corporal imenso. Se ela desse um sorriso ou uma piscada de olho, aposto que o gerente de qualquer banco dava para ela a senha do cofre. A parceria entre Scott e Annabelle deu muito certo. Os dois por anos conseguiram assaltar diversos bancos sem se preocupar em prestar conta com a lei. Mas como tudo que é bom um dia acaba, a parceria entre Scott e Annabelle chegou ao fim. A ganância falou mais alto. Certo dia depois de um assalto, Annabelle achou que era a hora de se livrar de Scott para ficar com uma grande parte de um roubo que estava com ela. Ela enviou uma carta para o xerife de Cameron, feita com recortes de jornal, onde dizia que Scott e seu bando se reuniriam na cidade fantasma de Silver Lodge para dividir o roubo. Sem pensar duas vezes, o xerife reúne alguns voluntários e vai até a cidade para prender Scott. Chegando na cidade, o xerife, juntamente com Tex e os outros voluntários, constataram que aquela informação era verdadeira. Scott e seu bando estavam ali na cidade para dividir o dinheiro do roubo. O xerife e Tex começaram a fechar o cerco contra Scott e seu bando, mas Scott não ia se entregar facilmente, e isso resultou em uma intensa troca de chumbo pelas ruas da cidade. Tex e os outros voluntários conseguiram eliminar 3 membros do bando de Scott. Scott conseguiu eliminar o xerife. Vendo a destruição de quase todo o seu bando e os agentes da lei em seu encalço, Scott começou a pensar que seria preso. E foi nesse momento que um novato chamado Norris conta para Scott sobre uma passagem secreta, e os dois acabam usando a passagem para fugirem dali. Depois de escapar por pouco dos agentes da lei, Scott sabe que os agentes não estavam ali por acaso. Alguém havia traído ele e entregado ele para a lei. Ele sabia quem era o traidor, e agora ele iria atrás do traidor para se vingar. Depois da fuga de Scott, Tex sabe que ele vai procurar se vingar do traidor do seu bando. Traidor esse que estava na cidade de Warlock. Warlock era uma cidade mineira que estava dando os seus últimos suspiros. Os minérios da cidade estavam acabando. Os moradores que restavam estavam abandonando a cidade. Como consequência, a cidade estava se tornando uma cidade fantasma. Em Warlock, Annabelle aproveitou para pegar a última diligência para deixar a cidade. A essa viagem também se juntou Nevada Jack, que na realidade é Norris, do bando de Scott, e Tex. No meio da viagem, o dono da diligência faz uma pausa para conversarem sobre qual caminho tomariam. Depois de decidir o caminho, a carruagem segue a viagem. Depois de horas de uma dura viagem, o condutor da carruagem faz uma pausa para os passageiros descansarem. E é nesse momento que Tex recebe a visita de 2 batedores, que o alertam sobre a presença de índios rebeldes na região. Depois de fazerem turnos de vigia,
Os passageiros vão dormir e nesse momento, Nevada Jack aproveita para render o jovem vigia. Com todos dormindo, Nevada Jack faz sinal para Scott se aproximar da diligência e seus passageiros. Scott, que aguardava na escuridão ao ver o sinal, começa a caminhar na direção da diligência. E nesse momento, Tex rende Nevada Jack e atira contra Scott. Vendo que seu plano deu errado, Scott foge dali. Depois da troca de chumbo, Tex interroga Nevada Jack, mas ele não fala nada. Então Tex desconfia que o dinheiro do roubo está com alguém que está ali na diligência. Então ele começa a revistar a diligência, mas ele não encontra nada. Em seguida, ele resolve revistar os passageiros. E depois de revistar os passageiros, ele também não encontra nada. Depois daquela confusão, começa a ventar bastante. A viagem teve que ser interrompida e todos param para se abrigar em uma casa velha que ficava perto de uma velha mina. Já na casa, eles são encontrados pelos índios e, sem perder tempo, os índios começam a atirar flechas incendiárias na casa. Com a casa pegando fogo, todos vão se abrigar em uma das galerias abandonadas dentro da mina. Pouco tempo depois, eles começam a ouvir o grito de um homem que estava sendo machucado pelos índios. E os gritos assustaram a todos, principalmente Annabelle. Tex, junto com um outro índio, resolve sair da mina para tentar salvar o homem que estava sendo machucado. Com a ausência de Tex, Annabelle passa uma faca para Nevada Jack. Com a faca, Nevada Jack se solta e elimina o dono da diligência. Annabelle se une a ele e os dois fogem dali. Depois de derrotar os índios rebeldes e eliminar o seu líder, os índios sobreviventes do bando de louco fogem. Tex aproveita para retornar até a mina para ver se tudo estava bem. Chegando lá, ele encontra o dono da diligência eliminado e fica sabendo que Nevada Jack e Annabelle haviam fugido. Então Tex logo começa a perseguir os dois, mas não foi preciso ir muito longe. E logo Tex encontra os dois mortos. Eles haviam dado o azar de topar com os índios que Tex havia derrotado. Os índios rebeldes estavam com muita raiva e acabaram descontando toda a sua raiva em Annabelle e Nevada Jack. Ao capturar os dois, os índios os machucaram e depois os eliminaram. Em seguida, os índios queimaram o dinheiro que estava com Annabelle. E assim morreu Annabelle. E chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Considerações finais, quero pedir a você que é fã de quadrinhos e também fã de Tex Willer e que gostou do vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe um comentário falando se você já conhecia esse personagem ou se você já leu essa história, compartilhe esse vídeo com mais fãs de Tex e dê aquele super like para ajudar o canal a crescer. E mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!